Olá, pessoal. Estamos dando início ao lançamento do livro do Eduardo Rezende Pereira, Grão Gota. Vamos esperar um minuto e chamaremos ele para essa conversa que eu vou fazer a mediação. Meu nome é Milene Corsi, eu sou atriz, dançarina, sou integrante do Retalho Coletivo e nosso grupo é sediado na TEIA, Casa de Criação, que é uma casa onde vários artistas se fazem presente e sustentando essa casa de criação. Agora eu quero convidar o Eduardo para se juntar a mim. Temos aqui uma produção que está fazendo a magia por trás aí, então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar, que eu vou receber. Olá, Eduardo. Olá, me ouvem? Sim. Sim. Que ótimo. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje, Milene, com o pessoal da TEIA, do Retalho, e com o público que está aí do outro lado, ouvindo a gente e vendo. Eu estou muito feliz também, Eduardo. A gente não se conhece, né? Vai ser um encontro muito curioso. Eu vou ser mesmo aquela pessoa que faz perguntas curiosas sobre o que você escreveu no seu livro. Que legal, eu Então, já estou ansioso. que bom que está acontecendo. E parabéns por esse livro, já de primeiro, quero te parabenizar por isso. E eu quero te convidar a contar um pouco para a gente quem é você, quem é o Eduardo Rezende Pereira. Essa pergunta sempre me pega. É difícil, né, a gente falar sobre nós mesmos. Eu sou Eduardo, eu tenho 24 anos, eu nasci em 1996, eu nasci no interior do estado de São Paulo, numa cidadezinha que se chama Espírito Santo do Pinhal. Tive algumas idas e vindas. Eu morei um tempo no Rio Grande do Sul, na fronteira do país, depois eu me mudei para São Carlos, e em São Carlos estou já desde 2015, e voltarei para lá nesse final de semana. Me formei em Ciências Sociais pela UFSCar, atualmente eu faço mestrado em Ciência Política pela Unicamp, e para além de ser cientista social formado, também sou jornalista, escrevo e também sou militante do Levante Popular da Juventude, um movimento social de jovens, e acho que é isso. E, Eduardo, como é que começou essa história de escrever um livro? Eu estou muito curiosa para saber de onde que surgiu isso, de onde que surgiu essa ideia de fazer um livro? Bem, o livro, eu não tinha a pretensão de lançá-lo por agora. Eu sempre escrevo já há muitos anos, né? Mas não tinha a pretensão de lançar um livro tão já. No início do ano, eu estava num bar com a Lei Stout, que é o editor, né, da Folhas de Relva Edições, e conversa vai, conversa vem, ele me convenceu de que faria muito sentido publicar um conjunto dos meus textos, né, num livro, e isso foi se dando, né? Em 9 meses o livro nasceu, foi um processo de gestação mesmo, gestação dos humanos e dos gorilas. Em 8 meses e meio, 9 meses, o livro chegou às minhas mãos e agora já estamos distribuindo, né? Já estamos vendendo, felizmente, aí para vários estados já do país. Que ótimo. E o Alexandre, ele foi quem ilustrou seu livro também, né? Isso. O Ale, além dele ser escritor, dele ser um cozinheiro genial, ele também pinta, também desenha, ele é um artista completo. E o livro ele conta com algumas ilustrações dele com nanquim e aquarela. É um trabalho muito coletivo, assim, eu acho
Esse livro, ele me surpreendeu, porque é um trabalho muito lindo mesmo, e foi feito com muitas mãos. É um trabalho coletivo muito bonito, muito caprichado. Sim, dá para ver mesmo que foi muito bem feito, com muito carinho. E eu queria saber, conta um pouco pra gente, como que foi o processo de criação? Como que foi que você começou, imagino que você já tenha, né, algumas poesias há um tempo, e aí como que foi, assim, a seleção, ou se você escreveu pensando que ia para o livro, e conta um pouco pra gente como que foi, assim, o processo, né, de pensar o livro como um todo. O processo de fazer o livro foi muito diferente de um processo criativo dos textos que envolvem o livro, né? É, os, os poemas, os contos, sobretudo os poemas, foram feitos ao longo desses anos, acho que é uma seleção desde 2015, talvez 2014. Eu tenho esses textos e eu sempre escrevi, alguns dos meus textos eu publicava nas minhas redes sociais, né? Ainda não me vendo como escritor. E agora a gente juntou, né, ao longo desses meses, esses textos, tudo num doc, e aí fomos selecionando, né, o que faria sentido para a proposta do livro, o que eu gostaria que fosse publicado, o que eu gostaria que fosse colocado no papel. Nesse processo, muita coisa não se salvou, porque eu entendi também que aqueles textos já não faziam sentido, então eles deixaram de existir. Alguns outros ainda estão salvos. Mas é isso, assim, o processo de escrita do livro, ele não envolveu o processo de fazer dessas poesias, desses textos, né? Elas são anteriores ao livro. E o livro foi um processo super bacana, assim, né? Inicialmente, a proposta era ter um livro pequeno, diferente, não só em arte, mas também em formato, em tudo. Ele é um livro muito diferente. E aí as seleções foram acontecendo ao longo do ano. A gente pensou que faria sentido dividir o livro em algumas partes. Eu achei que faria sentido dividir em três. E essas são as três partes que conduzem, né, a leitura do livro, que agrupam, né, esses textos. E Sim, desculpa, e os, pode as ir. ilustrações do Alê fazem essas divisórias, né? Elas servem como a parede entre uma sessão e outra. Sim. E aí você comenta dessas três partes, né? Que e aí eu li uma poesia que é aquela do João Pedro, que fala do cachinho, me dá um cachinho, né? E aí eu fiquei pensando nesse lugar que você fala da infância, que é com uma saudade, assim. Quando eu li, eu senti uma dor, assim, uma saudade que e aí também, né, pensando naquela da criança que desenha o relógio no pulso e começa a contar as horas. E aí isso me levou a pensar que daqui a pouco ela vai começar a contar dinheiro. E isso já vai levar a criança para um outro lugar, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa parte do livro, que você fala da infância, né, com essa sensibilidade e com esse cuidado de falar que o adulto, né, é perigoso ele transformar a criança em outra coisa. Queria escutar um pouco sobre isso. Legal você ter me perguntado sobre isso, porque hoje eu distribuí alguns livros pela cidade e uma das pessoas que recebeu o livro comentou que esse é o poema preferido dela, assim. E, enfim, é uma poesia que eu gosto muito. Ela era um poema muito maior. Eu acho que eu dividi ele pela metade para ele ficar dentro do livro e também de um formato que eu achei que seria mais adequado, né? É, essa poesia, esse poema chama Cachinhos e, e logo em seguida é esse outro texto, né, que eu falo sobre essa criança, o espelho, o relógio de pulso, a feita a caneta, o dinheiro, né, aprender a contar dinheiro. E eles ficam na terceira sessão, que é do fundo do estômago,
que a maior seção do livro, né, reúne certamente 50% das páginas e dos textos. E é uma sessão que eu falo sobre a infância, mas eu também falo sobre lugares. E acho que a infância também é, de certa forma, um lugar, da forma com que eu escrevo, né? Como se essa infância fosse um lugar que a gente pode visitar, que a gente não se desprende, que temos conexões, que muda, mas que permanece também. E a infância é isso, né? De alguma forma, para além, enfim, da inocência e também do fazer-se humano, né? O processo de se forjar como uma pessoa que vai ter valores, que vai acreditar em Deus, que vai ter posições políticas, que vai ter, né? Enfim, isso é a infância, né? Um processo da gente se forjar como uma pessoa dentro da sociedade. Enfim, dentro dessa sessão tem um conjunto de textos que eu falo sobre a infância. Eu escrevo muito sobre o tempo. Por muito tempo, as minhas poesias tinham um verso que era o tempo dói, ou o tempo urge, ou sempre essa relação com o tempo, né? E essa sessão fala sobre isso de alguma forma, né? Isso costura os caminhos, as lutas, isso costura a infância, ou se tornar adulto, também os afetos em alguma maneira, né? Acho que é um fio condutor, assim. Sim, eu achei muito curioso você dar esse nome do fundo do estômago, essa parte 3 que fala sobre a infância, né? De onde que veio esse título, assim? Pura poesia também, né? No fundo do estômago. Como que foi isso? Por que você chamou isso, essa parte, dessa forma? Porque aperta. Aquela coisa que tá ali, né? Que não se ignora, que paralisa, que existe, que vem de dentro. É muito interessante. Eu gosto muito dos nomes das sessões, né? A primeira é No Princípio Era o Verbo, apesar de ser uma sessão que, com exceção de alguns textos com teor mais crítico, não se fala muito sobre religiosidade, né? Não se fala sobre, enfim, né? Essa coisa imaterial, essa coisa das crenças e tal. Isso aparece mais na terceira sessão, inclusive. Mas é uma brincadeira, né? No Princípio Era o Verbo, por ser uma sessão que fala sobre essa metalinguagem, né? O fazer poesia e tal. A segunda sessão, que é daquilo que pulsa, eu acho que dialoga de alguma forma com o do fundo do estômago, mas é um pouco diferente, que é quase como o coração acelerado quando sente coisas, né? É uma sessão que os textos eles remetem muito a isso, na verdade, aquele sentimento que não paralisa, né? Acho que isso é bem interessante. É um sentimento que não paralisa, mas que impulsiona, que movimenta de alguma forma. A terceira sessão, não. Eu acho que ela é estática. Apesar de ter coisas que remetem ao movimento, mas ela parte de um lugar estático e a partir disso se conduz, né? Mas acho legal você ter perguntado, porque eu acho muito interessante, assim, esses nomes. Eu acho que só eles já valem uma poesia. Sim, é muito interessante esses nomes. E, bom, eu quero avisar quem está assistindo, gente, que vocês podem fazer comentários, tá? Eu vou receber aqui e falar diretamente pro Eduardo responder. Então, podem perguntar, elogiar, falar o que vocês quiserem. E eu estou curiosa também, Eduardo, para saber como que foi. Uma pergunta mais para o Alexandre, assim, mas acho que você pode responder sobre o desenho, a ilustração que ele fez do seu livro. Como que foi essa conversa entre vocês? Ele acompanhou, assim, todo o processo da edição do livro? Ou ele já conhecia as poesias antes? Como foi? O Ale, ele é de Pinhal também. Ele é meu conterrâneo. E a gente trabalhou no mesmo jornal, mas em tempos diferentes. E foi muito interessante, porque logo que eu entrei no jornal, que eu comecei a trabalhar lá, Jornal A Cidade, na época, eu fui para Flipossos, a feira de livro de Poços, e encontrei o Ale por lá. A gente não tinha se combinado, e a gente estava junto no, se eu não me engano, era uma mesa da Laerte, ou estávamos indo para essa mesa,
eu encontrei ele, falei, você é o Ale, né? Ele, sim, aí que a gente se conheceu, mas sempre foi muito distante. E nos adicionamos nas redes e tal, mas nunca sentamos para conversar. Isso foi acontecer agora mesmo, antes da pandemia. E ele conhecia o meu trabalho na medida em que nós nos tínhamos nas redes sociais e ele via que eu escrevia coisa ou outra, né? Mas não era um acompanhamento tão direto assim. E foi interessante, porque ele me procurou para que a gente publicasse e rolou. Foi um trabalho muito bacana, assim, de muita atenção, de muita dedicação com aquilo, de muitos retornos, né? Minha agenda quase sempre indisponível, a gente tentando mediar e fazer coisas ali. E essa ilustração, ela... Não sei se você consegue me ouvir, que o Bonifácio está se comunicando ali na rua. Mas essa ilustração, ela surgiu nesse meio tempo, não foi para o livro, e quando eu vi que o Ale postou nas redes sociais esse trabalho, né, como eu disse, ele pinta, além de escrever, ele desenha, e eu falei, Ale, eu quero isso no meu livro. Aí ele falou assim, não, pode deixar, a gente conversa sobre isso. E aí, quando estávamos, né, nesse processo gráfico mesmo, né, de fazer a capa e tal, pensamos em colocar, inclusive, essa ilustração na capa, mas aí eu quis algo um pouco diferente, assim, né, que dialogasse mais com, enfim, tivesse um pouco mais nu, assim, né, não tivesse tantos elementos, e ao mesmo tempo expressasse um pouco do conceito do livro. E aí eu falei, mas eu não quero abrir mão dessas ilustrações, eu quero elas no meu livro. E aí surgiu, né, a proposta de casar essas ilustrações nesses momentos em que o livro, não diria que ele dá uma volta, mas diria que ele avança, né? Acho que e aí ficou muito interessante, porque é um trabalho muito orgânico, né? E acho que a minha escrita também é muito orgânica. Então acho que casou, ficou interessante. A gente comentou um pouco sobre o nome das sessões. Eu agora queria saber sobre o nome do livro, Grão Gota. Essa semana na CBN me perguntaram isso também. Eu falei, tem que ler o livro para para saber, senão estraga a surpresa. Mas acho que retoma, né, novamente o que eu falei em relação a essa coisa orgânica que eu acredito que de alguma forma a minha poesia expressa. Para além disso, tem também o fato de uma gota, né, ser muito pequeno perto de um oceano, né, numa chuva, numa nuvem, o grão também, né, na areia da praia, no fundo do oceano. E acho que é um pouco disso, né, dessas pequenas coisas. E ao mesmo tempo é um título de certa forma provocativo, assim, porque a poesia inserida nesse livro, né, que tem os versos que eu falo sobre grão e gota, é uma poesia que se chama Oxigênio. E essa poesia, ela tem muito essa necessidade da poesia, essa poesia ela expressa um pouco dessa necessidade de escrever, da escrita ser um oxigênio, né? Essa coisa que a gente precisa. E acho que foi uma forma interessante assim de expressar um pouco, né, da minha escrita. Além de ser muito diferente, né? Um título que eu acho que chama atenção em alguma medida. E aí a gente estava muito em dúvida, né? Entre grão e gota, a gente põe um traço, a gente põe um E comercial, a gente põe um ponto, a gente não põe nada, só coloca grão-gota. E não vamos pôr uma vírgula e não vamos pôr um ponto, né? Porque acho que expressa também um pouco dessa... Não tem fim, né? Vai continuar em alguma forma. Sim. Nossa, de repente, vários comentários. Ó, o Márcio falou, tô curioso para ler. Queria saber quais os poetas que inspiram ele. Bem, essa pergunta, assim, é delicada, porque posso esquecer de outras, né? Outras referências. Mas certamente Drummond tem um papel muito importante na minha escrita, desde a minha adolescência, né? Os textos de Drummond me acompanham. Nossa, é muita gente, assim.
Matilde Campilho, que é uma autora contemporânea portuguesa, que também tem um trabalho muito bacana e que eu olho com muito carinho, assim, né? É um estilo muito diferente do meu, mas que eu acho muito bacana e tento me espelhar de alguma forma. É muita gente, é muito difícil falar o que dos outros fica na gente, né? Muita coisa, eu conheci muita coisa. Esse ano passado, por exemplo, eu li Manuel de Barros e depois eu, assim, já tinha tido contato com Manuel de Barros ao longo da escola, né, ensino fundamental, médio, mas fui ler Manuel de Barros no ano passado, quando eu ganhei um livro dele, Menino do Mato, se eu não me engano. E eu olhei e falei, nossa, a gente tem muita coisa parecida, será que eu já tive contato com isso antes? Isso entrou na minha escrita, eu nunca reparei. Então, acho que também essa coisa do pequeno, né, dos insetos, eu falo bastante sobre insetos e os animais, né, as plantas, os detalhes, mas tem, enfim, tem muitos escritores, né? Esse ano, por exemplo, eu li Neruda, li bem no início da quarentena, acho que foi meu primeiro livro de quarentena, foi Pablo Neruda, e eu fiquei paralisado, assim, depois que eu terminei de ler Confesso que Vivi. Eu falei, nossa, isso daqui é muito profundo, eu acho que eu nunca vou escrever algo tão bom quanto isso. Então eu tive umas semanas, assim, de paralisia na minha escrita, porque nada parecia ser suficiente, sabe? Mas acho que é um pouco disso, né? As referências, elas chegam, elas ficam, elas são incorporadas, elas não são incorporadas. Acho que é isso. Porque não só outros autores, né, inspiram, mas lugares também, situações, experiências, né? Isso também fica na gente, né? Uma sessão que fala quase sempre sobre infância, sobre lugares, sobre memória, sobre afetos, sobre luta, né? Isso não necessariamente vai estar em outros escritores, mas talvez num conjunto de situações mesmo, já que minha poesia é cotidiana, né? Num conjunto de situações que eu vivo no cotidiano. Obrigado, Marcos. Vamos ver. Karina Bispo, qual foi a maior dificuldade em escrever um livro? Então, pensando que esse livro ele não foi um processo de escrita dele, né? Ele reúne coisas que já existiam antes do próprio livro. Então tem textos ali desde 2015, textos que certamente eu escrevi no início de 2015 quando me mudei para São Carlos, outros agora muito recentes. O livro já estava quase para ser impresso, eu falei, Ale, segura, porque esse final de semana vão surgir coisas. Aí ele segurou e surgiu, acho que uns 2 ou 3 textos assim que foram acrescentados nos 45 do segundo tempo. E então é isso, né? Acho que o processo de escrita foi diferente do processo de fazer o livro. Do processo de fazer o livro, acho que junta um pouco dessa expectativa do que vai ser isso. Será que vão me comprar? Porque a gente precisa disso, né? Será que vão me ler? Será que vão gostar do que eu estou fazendo? Porque uma coisa é quando eu posto nas minhas redes sociais eu ganho um like, né? Outra é alguém me retornar, como também aconteceu hoje, e, sei lá, me falar que, nossa, meu dia mudou. Agora eu li esse livro todo numa tarde. E sabe, essas coisas assim, isso é muito melhor do que um like, né? Com certeza. Mas a gente não consegue mensurar isso no processo do fazer o livro, né? Para além de outras coisas, né? Essa ansiedade de estrear logo, de fazer esse lançamento, e com vocês, né, sobretudo, mas acho que sobre isso a gente pode falar depois. E e o investimento, né? Porque também custa dinheiro fazer livro no Brasil, né? E também, claro que custa dinheiro ter acesso a ele, né? Isso certamente, mas isso também envolve um pouco, né? Abrir mão de certas coisas, trabalhar em dobro, fazer bicos, etc., para ver esse trabalho materializado, porque é isso que faz sentido, né? Ou melhor, é isso que meu editor disse que faria sentido, e hoje eu estou vendo que faz muito sentido mesmo. Sim. A Karina Bispo complementou falando que ela tô amando a decoração do espaço Dudu.
Adorei o Che Guevara no fundo e aproveito para perguntar qual a sua relação com a militância, olhando pela esfera da poesia? Como você transporta para o papel? Isso é muito bacana, assim. Primeiro, eu estou na casa dos meus pais, esse é o meu quarto quando eu estou aqui. Se fosse no meu quarto em São Carlos, seria uma bandeira do MST aqui do lado. O livro caiu. Mas a luta, ela cumpre um papel muito importante na minha vida. Então, isso também se expressa nos meus textos, evidentemente. E eu tenho a felicidade de construir a luta num campo político que entende que a política se faz com as mãos, se faz com os braços, se faz com os pés, com as pernas, também se faz com a voz e com o coração. Isso é muito bonito, né? Quando a gente entende que a luta é para além da disputa das ideias, é tocar o coração de outra pessoa. E isso não é. Isso é despertar um sentido coletivo, é despertar um sentido de esperança, né? E, enfim, e acho que isso se relaciona muito, felizmente, assim, com o que eu escrevo, né? A luta, ela tem um papel na minha escrita de falar sobre esperança, de falar sobre um outro mundo que é possível, de falar sobre a construção de novas pessoas que vão habitar esse mundo que a gente está vivendo agora e que a gente não está olhando com muita atenção. E é sobre isso, de alguma forma. E aí, enfim, né, dentro da luta, a gente conhece muitas situações, a gente vivencia muitas situações que inspiram a nossa escrita, né? Eu tenho, dentro do Grão Gota, um poema que eu dediquei aos meus companheiros, chamado Ciranda. E esse foi muito curioso, assim, é bacana falar sobre esse poema com vocês, porque foi um final de semana todo de reuniões da militância, e aí, na tarde de domingo, eu estava muito cansado, assim, de repente, ali na reunião, começaram a sair alguns versos, algumas coisas foram ganhando sentido, e o texto ficou pronto, assim. Esse poema surgiu, de repente, naquela reunião. E aí, na mesma noite, a gente foi na Teia, teve um maracatu, e tinha um microfone aberto. E aí eu declamei esse texto. E aí eu achei isso muito bacana, assim, né? Porque isso também é parte do processo, né? De fazer a poesia, de sentir ela, né? E de repente, quando ela surge, né? Nem sempre são em situações que a gente aguarda. Mas é isso, assim, a poesia, a luta tem um papel muito central na minha vida. E é claro que a escrita vai transparecer isso de alguma forma. Viver até lado, né? Então a minha escrita ela também tem um lado. Olha, eu sinto que a gente está se encaminhando para aquela pergunta, você sabe qual é? Que é como que a cidade de São Carlos te influenciou na escrita? São Carlos é a cidade que me acolheu, né? Eu fui parar em São Carlos em 2015. Tinha acabado de. Eu morava no Rio Grande do Sul. Falei, quero voltar para o estado de São Paulo e eu vou para São Carlos. E esperando os resultados, né, da processos seletivos, passei na UFSCar e desde então estou em São Carlos, né? Mesmo a minha vida profissional, acadêmica, hoje não sendo mais na UFSCar, não sendo mais em São Carlos, mas é onde as minhas coisas estão. São Carlos contribuiu muito assim com o Eduardo, né, que existe hoje, e com a escrita do Eduardo, né? Muitas coisas surgiram estando em São Carlos, né? Muitas pessoas, conheci muitas pessoas, eu passei por diversas situações, diversas sensações, e isso tudo é expressado de alguma forma na minha escrita, né? E, e não é só o ter contato com pessoas ou com situações, etc., mas é ter contato com a cidade, né? O que é São Carlos? O que é o centro de São Carlos, né? A arquitetura do centro da cidade. O que é... Isso é muito bacana, assim, porque eu já fico pensando já vai me remetendo aos textos, né? Já vou pensando nas poesias, mas o que é estar numa aula e ver um galho de uma árvore sendo cortado e você olha para a janela e vê a terceirizada almoçando no gramado? O que é você estar andando pelo centro da cidade e ver
os casarões, o que é você estar dormindo de madrugada e seu sono ser interrompido porque está passando um trem. O que é, enfim, o que é São Carlos? Né? Isso se expressa também de alguma forma nos meus textos. Pinhal aparece, claro, no meu livro. São Borja também, que é a cidade que eu morei lá no Rio Grande do Sul. Mas São Carlos certamente aparece muito mais, né? Que é onde a minha vida tem dinâmica hoje. Sim. Nossa, isso de ser acordada por um trem, nossa, até fiquei emocionada porque é mesmo, né? São Carlos vai cortando, assim, né? Eu, às vezes, eu nasci aqui, e aí, às vezes, eu me pego assim, nossa, o trem não passou hoje. E aí, eu só já me acostumei com ele. E aí, é sempre muito bom, né, ver as pessoas falando da cidade, porque é outro ponto de vista, né, muito bom. Com certeza. Olha só, muitas perguntas. Vamos ver onde eu parei. Aqui, Beatriz. Beatriz, boa noite, parabéns pelo livro. Antes de ler, vamos chamar o Miguel. Eu quero chamar o Miguel. Miguel, você está convidado a entrar para conversar com a gente. Oi, gente. Eu tô aqui ouvindo vocês, tá muito legal o papo. Eu queria entrar porque o que o Eduardo tá falando diz muito sobre o porquê que eu me propus a entrar no meio da conversa. Tempo atrás, quando em 2016, 2017, eu fuçando na internet à procura de inspiração para constituir uma cena universitária lá da peça Estação São Carlos. Deixa eu me apresentar, né, gente? Fiquei falando como se todo mundo soubesse. Eu sou Miguel Cossi, eu sou ator. Eu também estudei lá na faculdade, onde eu conheci o Eduardo, lá no UFSCar. E eu sou integrante do Retalho Coletivo, que a mim também faz parte. A gente reside na Teia Casa de Criação. Esse é o nosso link com o Eduardo. O meu link pessoal como artista é que eu procurando pesquisa para a construção de uma cena com tema de universitário, que faz parte do Estação São Carlos, que inclusive a gente está fazendo uma segunda versão virtual agora, financiado por um projeto da Prefeitura Municipal de São Carlos, que é o Locomotiva Teatral. Quem quer saber mais do Locomotiva Teatral, se informa lá na Teia, se informa lá na página do Retalho Coletivo, que a gente está com um projeto bem legal. Isso para falar que dentro dessa peça, que faz parte desse projeto, tem um versos do Eduardo, que eu achei na internet. E eu lembro muito de uma foto que ele tinha tirado com um espelho no chão. E a peça chama Estação São Carlos, né? E os poemas dele eram muito legal, porque nele estava retratado tudo aquele estranhamento, né, do estrangeiro. Eu sou estrangeiro, então quando eu chego em São Carlos, todas as poesias, toda aquela magia que ele traz com palavras, são as sensações que eu sentia, que é o barulho do trem, chegar em São Carlos, toda essa variação que você acabou de mencionar. E o que mais me parece mágico é a forma como você narra esse trem, né? Eu sinto que o trem me detém, inclusive eu decorei essas poesias. E aí, então, eu preparo uma cena de dança-teatro, onde eu leio as poesias do Eduardo e danço em cima da minha leitura gravada, né? Isso ao vivo. Agora, a gente fez uma segunda versão, a gente entendeu que aqueles poemas estavam datados para aquele momento histórico onde a peça foi escrita, e a gente quis fazer, com o Iratã, que é nosso diretor, uma segunda interpretação, e eu mergulhei de novo nessa pesquisa. E aí eu lancei em várias redes pesquisas de universitários que querem escrever, que escreveram e produziram na pandemia, para a gente fazer uma segunda versão desse universitário. E aí eu solicitei do Eduardo. E na triagem, na composição da triagem, tanto o próprio Eduardo ele tinha se atualizado, né, nas escritas da pandemia, então eu não consegui me desapegar
da estética do Eduardo, da criatividade, da forma como ele narra esse mundo poético, que eu, de novo, acabei deixando para lá e escolhendo só ele mais uma poesia. Então, se antes eu tinha outras poesias compondo, hoje ficou mais reduzido, porque eu mergulhei mais nos textos que ele me mandou e eu vi que tudo cabia com aquela cena. Não sei se eu queria te perguntar, Eduardo, se a triagem dos textos que você me mandou já era pensando em compor com essa cena, porque eu não conseguia me desapegar com nada disso, né? E aí no teu livro você escreve 2 poemas, né? O Trem e os Trilhos, que aí você fala sobre isso que você estava falando. E aqui você faz um trecho, a publicação editada desta poesia e daquela que segue é dedicada ao retalho coletivo, que as utilizou, junto aos outros escritos, para a autoral e brilhante Estação São Carlos. Eu queria, antes de ler, eu queria te perguntar por que dessa mudança, o que te fez escolher essa mudança, que afetos fizeram você mesmo fazer um novo Frankenstein das tuas poesias, porque você misturou tuas poesias. Eu estou bem ansioso para ver você declamar os textos, Miguel. Mas acho que, para falar um pouquinho, né, sobre o porquê dessas alterações, eu acho que se relaciona um pouco com uma atualização mesmo, né? O texto, tanto o Trem quanto os Trilhos, mas sobretudo o Trem, era um poema muito longo. Ele foi muito louco, assim, escrever, porque ele fala sobre o trem passando sobre os trilhos, né? Então, era uma poesia que tinha uma dinâmica, assim, muito, muito acelerada. Eu gostava muito dessa conformação que ele tinha antes. Mas eu acho que, para mim, a proposta do livro, isso já não cabia. E então, eu acho que talvez hoje você seja a única pessoa que tem a versão anterior do texto, porque, como eu falei para mim no início dessa conversa nossa, dessa conversa que eu gostaria que fosse uma cerveja, o que acontece é que no processo de fazer o livro, juntei muitas coisas que eu escrevi ao longo dos anos, né? Ou melhor, quase todas as coisas, porque textos que são anteriores à minha ida a São Carlos, eu guardo numa caixinha aqui nesse quarto. O resto eu fui publicando nas minhas redes, né? E parte eu fui deletando, porque eu já não via mais sentido, né? E é interessante, assim, porque aquela versão ela já não existe mais, literalmente. O que havia dela eu editei e é o que está dentro do livro hoje, né? E o porquê de fazer isso eu acho que que se relaciona mesmo com um outro momento. Eu acho que essa poesia ainda fala as mesmas coisas, e eu acho que a mensagem dela não foi modificada. Quem já estiver em casa com o seu grão-gota pode acompanhar agora, né? Mas eu acho que o sentido não mudou, as palavras-chave desses textos também não mudaram, mas acho que outras sensações que podiam ter ali, eu acho que as pessoas, os momentos, as situações foram embora. Não faria sentido manter. O trem foi embora. O trem foi embora, o trem passou rápido como a velocidade da luz. Eu vou ler então o trem. São 4h34 e sobre os trilhos, essa máquina de mover minérios, açúcar e grãos pretos ultrapassa limites e extrapola as fronteiras. Perco o sono, nada de novo, e me vejo riscando no espelho no chão. Sinto que o trem me detém, em memória, sono, poesia e fotografia. Seu apito se desfaz em mim. É a minha timidez e melancolia, é meu café às 8, é cada olhar, é cada olheira minha, é cada livro interminado na escrivaninha, é cada sandália suja de barro num canto. São as minhas roupas cinzas e o cheiro de fumaça. Que lindo. Obrigado. Essa poesia era gigante, né? Obrigado eu. Eu estou muito feliz com o lançamento do seu livro.
E eu aproveito, pego carona para ir embora, mas eu vou juntar uma pergunta que uma pessoa mandou aqui e que eu queria te perguntar. Que eu perdi. Ah, lembrei. Eu falei aqui sobre o meu texto favorito e tudo o que ele significa para mim. Você, como autor do teu próprio livro, qual é o teu? Olha que sacanagem. Foi com deixou essa, hein, Eduardo? Deixou com essa. Bem, primeiro, muito obrigado, Miguel, por ter surgido aqui na nossa conversa, e por todo o carinho mesmo com o meu trabalho, né? Eu fiquei muito feliz quando eu vi o Miguel tomando a forma dos meus textos, quando eu vi Estação São Carlos pela primeira vez. Pela segunda, porque na primeira vez eu não vi essa cena, eu tive que voltar para ver o Miguel interpretando. Enfim, vocês vão entender quando for possível. Mas, enfim, eu fiquei muito feliz mesmo, assim, e foi muito bacana conversar com o Miguel sobre os textos lá, nos idos 2017, acho que 17, porque eu morava de um lado da linha e ele morava do outro lado da linha do trem. Então, eu cruzei a linha para ir até a casa dele, tomarmos um café e conversar sobre o processo de escrita, sobre a peça e tudo mais. E foi interessante, porque nessa conversa o trem passava, né? Evidentemente, ele mora do lado da linha do trem. Foi muito bacana, assim, né? Ver a conversa tomando a forma do trem. Eu não tenho muita facilidade em dizer qual é o meu texto preferido ou qual é. Nossa, é muito difícil mesmo, assim. Tenho muita dificuldade em dizer qual é o meu texto preferido desse livro. Eu tenho alguns textos que eu gosto muito, que me chamam a atenção, que o processo de escrita foi um processo interessante, que também me despertou sensações curiosas, mas é muito difícil selecionar como é muito difícil também selecionar as minhas referências, né? Eu posso dizer que a minha sessão preferida é No Princípio Era o Verbo, que acho que é essa sessão que tem um pouco da metalinguagem, né? Que faço poesia falando sobre fazer poesia e acho que tudo que envolve o livro está ali de alguma maneira. Enfim. E aí, nesse sentido, acho que minha poesia, que é o texto que abre o livro, pode resumir um pouco dessa sessão. Mas acho que é isso, assim, eu gosto muito de Cachinhos, né, que a Mi comentou lá no início, Infância, tem muitas, Oxigênio é um texto que eu gosto muito. Desses últimos, né, eu gosto muito dos textos que eu dediquei à quarentena. Enfim, são muitos. Difícil. Você topa ler uma poesia? Pode ser. Qual? Bem, vou ler. Nessas horas é muito difícil, porque. Ler Oxigênio? Pode ser Oxigênio? Pode ser. Mas aí vai estragar a surpresa do título do livro. É. Bom, você pode ler Cachinhos, que foi tão falada. Pode ser. Então, se você estiver por aí com o João, mostra para ele, tá bem? Esse texto, essa poesia fica na terceira sessão, como eu disse, na página 77. E foi muito curioso, assim, porque, como eu comentei com você lá no início, era um poema muito mais longo, assim, ele tinha um outro formato. Eu fui editando ele e resumindo as ideias centrais, né, que eu queria que estivessem aqui nessas 2 ou 3 páginas, 2 páginas. E acho que ficou um trabalho muito bacana, assim, né, porque nesse processo todo de quarentena, o João é um menino brilhante, ele tem 11 anos, e, enfim, né, nós dois fazendo aulas remotas e tal, e
conversando um dia sobre as coisas da vida, né? E é muito bacana ver como, sei lá, como é bonito ver o processo das crianças se tornarem pessoas, né? E é legal ver quando algumas coisas do mundo vão tomando forma, e acho que o poema fala sobre isso, mas outras coisas vão se preservando, né? E acho que é sobre isso, assim, esse texto. Cachinhos ao João Pedro. Me dê um cachinho, e eu juro que acompanharei todos os seus passos. Estou babando por seus olhos verdes desde que você veio ao mundo e eu só tinha 15 anos. Ande, me dê um cachinho e eu te ensino outras espécies de plantas, a identidade dos santos da sala de jantar e os nomes dos orixás dos pontos cantados. Me dê um cachinho e eu te ergo mais alto, tão alto quanto as nuvens, e te mostro que é simples fazer novas cores com outros nomes e outros tons. Garanto que os seus fios enrolados têm poderes sobrenaturais. Farão com que sua bicicleta corra à velocidade da luz. E se você aprender direitinho, os seus sussurros encantarão animais. Fiquei boquiaberto quando tive notícias de que já sabia contar dinheiro. Isso quer dizer que já está prestes a aprender a contar as horas. Saber contar o dinheiro e as horas em breve te farão crescer. E quando a gente cresce, os cachinhos perdem a magia. Me dê um cachinho para que eu possa eternizar a sua infância e todo o doce gosto que existe em rir dos seus passos. Acendo velas na esperança de que reconheça seus privilégios e que sempre possa se solidarizar com o nosso povo. Só me dê um cachinho e eu te ensino novos truques, te respondo o porquê da chuva e da necessidade de usar óculos ou então o significado de adubo. Não te xingo, só te faço um pedido. Me dê um cachinho, deixa eu ser criança também. Ah, eu acho tão lindo, Eduardo, isso. Eu tô até emocionada, aqui me segurando para não... tá chorando. É muito lindo. É bacana porque esse texto chama a atenção de muitas pessoas falam sobre ele, assim. E eu acho muito legal, assim, como ele toca, né? Eu acho que ele toca as pessoas de uma mesma forma. Nem todos os textos chegam assim nas pessoas. Alguns veem coisas que outros não veem. Mas esse, acho que a síntese dele consegue chegar, enfim, a todo leitor, né? Sim. Acho que é porque todo mundo já foi criança, ou tem uma criança por perto, ou quer ser criança, sei lá. Sim, olha, esse trem tá passando rápido, hein? A gente já tá se encaminhando para o fim. Ó, eu queria ler alguns comentários aqui antes, pode ser? Claro. Vamos ver, tem mais dois aqui. Tá. Tá difícil ler. Enailton Silveira. No processo de criação, ao longo dos anos e no desenvolvimento da escrita, o que te motivava a voltar para a escrita? Sair dos momentos de, entre aspas, estagnação? Acho que quando chega esse momento de ter uma necessidade de escrever, eu cedo a esse momento. Recentemente, nesse sábado, eu tinha uma porção de coisas para fazer e, enfim, coisas da universidade para tocar, mas eu não consegui fazer enquanto eu não consegui colocar no papel aquilo que estava me atormentando desde amanhã, quando eu acordei. Então é meio isso, assim, né? Eu não tenho uma rotina de escrita, mas quando surge eu tenho que dar conta dessa tarefa. E eu preciso atrasar outras coisas para que isso se encaminhe. Enquanto eu não sinto que está adequado, eu não consigo avançar. Então não existe um momento de estagnação de alguma forma, porque existe um momento em que eu não produzo por uma série de questões. A vida vai tendo dinâmica e uma série de situações não vão me permitindo ter acesso, né, a sei lá o que me faz escrever poesia. Mas quando surge, acabo dando materialidade a isso.
Não sei se respondi, mas acho que de alguma forma é isso, assim. Essa estagnação é a ausência de uma necessidade de escrita. Agora eu tenho uma pergunta que é: por que fazer o lançamento desse livro aqui no canal da Teia, Casa de Criação? Que legal. Essa semana, em uma das entrevistas que eu dei, eu comentei que lançar na Teia é muito importante para mim, tanto no sentido da parceria que se estabeleceu de alguma forma, né? Do meu texto com a voz e o corpo do Miguel na cena dele em Estação São Carlos, mas também entendendo o que é a cultura nesse contexto que a gente vive, né? De tanto ataque. São Carlos tem muitos pontos de cultura, de trocas, né, culturais e artísticas, mas eu tenho muita afinidade com a Teia e com o Retalho, né? Um espaço que eu frequento com muito prazer, a Teia Casa de Criação. O Retalho sempre produz coisas brilhantes e não tinha como ser diferente, assim. A primeira estreia ser na cidade onde eu vivo, que talvez tenha uma grande responsabilidade pelo livro ter existido, e ser com esse grupo neste lugar, embora este lugar não seja as paredes da Teia, mas seja o canal da Teia, né? Acho que é um pouco disso. Sim. E vão ter outros lugares que vai ter, né, essa divulgação, que você vai falar do seu livro, quais são eles? Se já tem algum marcado, se você pensa em fazer isso. Conversando com a Lê, a gente pensou em um evento em Pinhal, também de forma remota, né, como as coisas devem ser. Ainda estamos refletindo sobre, porque já é o fim do ano, né, e ver quando podemos fazer. E também em São Paulo, né, que é onde a editora fica, onde está a sede da editora, e é onde também se circulam dinheiro, se circulam saberes, se circulam pessoas, se circulam informações. E estar em São Paulo também é uma forma de marcar, né, fincar a bandeira da minha poesia. E acho que por hora é isso, assim, que a gente tem desenvolvido. Foram 3 eventos em São Carlos, Pinhal, São Paulo, mas ainda por hora nenhuma data ou nenhuma proposta tão fechada, né? Claro que, enfim, ainda vamos conversar, vamos amadurecer, mas é isso. Du, e ainda dá tempo de comprar e o Papai Noel entregar? Dá sim, gente. Papai Noel tá entregando livros desde a semana passada, assim, de Natal. Desde que eles chegaram em Pinhal, o Papai Noel já está distribuindo para muitos lugares e está sendo muito legal ajudá-lo nesse processo. Quem quiser comprar o livro pode comprar diretamente pelo site da editora, Folhas de Relva Edições, e aí lá tem todas as possibilidades de parcelamento, de pacote, né, a forma de entrega e tudo mais. Ou pode ser diretamente comigo pelas minhas redes sociais, a gente pode conversar e, enfim, combinar os valores, combinar a forma de entrega, tudo muito tranquilo. O importante é o livro chegar em quem quer ler, e a partir disso a gente pode estabelecer formas, enfim, de pagamento, a forma de chegada desses livros. Para quem é de São Carlos, eu vou voltar para São Carlos esse final de semana e já estarei levando comigo uma porção de grão-gota. Então espero que quem estiver pela cidade possa se encontrar, mesmo que seja à distância ali, mas de alguma forma possa rolar essa entrega. E agora... desculpa, pode falar. Estou muito ansioso, porque eu acho que essa primeira edição vai acabar em breve, assim. Não vejo a hora de partir para a segunda. Nossa, que maravilha! Du, e você pensa em lançar outros livros? Bem, eu, por hora, tenho pensado um pouco sobre isso, assim, né? Claro que, enfim, minha vida tem uma outra dinâmica, né? Ter lançado um livro no meio disso tudo foi uma exceção, não foi uma regra para o que eu faço ou para a dinâmica que minha vida tem, né? Mas eu tenho escrito algumas coisas e tenho pensado sobre essa possibilidade, não necessariamente por agora, né? Mas em algum momento, novamente, quando meu editor me convencer de que faz muito sentido, pode ser que um segundo livro esteja por aí.
E acho que vai ser um processo super legal, porque o processo criativo é muito incrível, né? A gente ter a ideia, materializar a arte, né? Seja ela qual for, mas o processo de dar um corpo para isso, né? De isso chegar nas pessoas de uma outra forma, é muito curioso, é muito bacana, muito bacana. É como abraçar as pessoas, assim, é muito legal. Sim. E como que você funciona escrevendo? Você gosta de escrever a lápis, no computador, no celular, de pé, sentado? Como que é? Nossa, varia muito, assim, porque eu não tenho uma rotina de escrita, né? Eu estou fazendo coisas, de repente chega alguma coisa. Um exemplo, nesse sábado eu estava com um artigo de um lado, o documento do Word do outro, olhando para aquilo e não conseguia ter uma ligação, né? No que eu tinha que fazer e no que eu estava sentindo por dentro. E aí veio um verso, e aí eu falei, eu preciso dar conta disso primeiro. E aí eu dei conta daquilo, na própria tela do computador, ali no Word. E aí trabalhei nisso o dia inteiro. Meu dia foi remodelando aquele texto até ele ter um formato, um conteúdo que eu achava adequado. Esse se salvou, alguns não se salvam, alguns eu deleto logo depois, ou rabisco, ou jogo fora. Esse se salvou. E é um pouco disso, assim. Às vezes é a lápis, às vezes varia muito do que eu estou fazendo e da possibilidade de dar corpo para aquilo, né? Às vezes eu estou em um lugar e eu não consigo dar conta de refletir e amadurecer, mas eu anoto aquele versinho e aquilo vai virar alguma coisa em algum momento. E é isso, assim. Olha, o trem tá dando os últimos apitos e eu quero finalizar com a última pergunta, que poesia combina com militância e cientista político. Como que essas áreas elas se intercalam? Como que é a junção delas? Como que elas influenciam? Eu ainda não sei. Eu sei que a militância veio junto com fazer a luta, né? Estar inserido na luta. Veio junto com a minha escrita, veio junto com frequentar espaços de cultura, frequentar espaços de troca literária, né? A Casa do Escritor aqui em Pinhal, e meu momento de militância ali como secundarista. Isso na adolescência, na pré-adolescência. As ciências sociais surgiu depois, né? E o fazer ciência surgiu depois. Mas eu acho que é possível. Eu ainda não sei muito bem o que é, assim, como que uma coisa tem contribuído com outra. É muito curioso, porque é fácil a gente pensar como que a militância, por exemplo, entra no fazer da ciência e como que a ciência contribui para a militância. Isso não é fácil de fazer, mas é fácil a gente compreender que é possível existir um nexo, né? Mas quando a gente está num campo que exige tanto rigor científico, que exige um padrão, porque sem esse padrão não existe credibilidade, fazer uma coisa que não está dentro desse padrão é interessante, assim, eu ainda não consigo ter dimensão. Eu não acho que é conflitante. Eu acho que o Eduardo consegue dar conta, ou tenta dar conta dessas questões. Mas eu ainda não sei muito bem como que as coisas vão se sobrepondo, ou como que elas se constroem conjuntamente. Como eu falei, né? Tem que ler um artigo e tá com o doc aberto para fichar e não sair isso, sair poesia. É interessante. É uma loucura. Sim. Eduardo, queria te parabenizar mais uma vez pelo lançamento do seu primeiro livro. Espero que tenha muitas vendas, que muitas pessoas leiam e que você consiga ainda lançar muitos outros. Fico muito feliz por esses votos, por todo esse carinho, de estar aqui na Teia, de estar aqui com o Retalho. Muito feliz, assim, quando o livro estava em processo já no seu quase nono mês, no seu sétimo mês ali, já quase vindo ao mundo, eu procurei o Miguel e falei, cara, eu vou lançar um livro e eu quero muito que o lançamento dele seja na Teia. É o que vai fazer sentido. Ele falou assim,
bacana você ter me procurado, porque eu tava para te escrever que vai ter Estação São Carlos 2.0. Eu falei, casou. Vamos fazer isso, né? Porque a arte é um pouco disso também, né? Esse trabalho coletivo, essa solidariedade, essa união, né, de muitos lugares, de muitos pontos que conseguem fazer um retalho, né? Consegue dar corpo para uma coisa só. Mas enfim, estou muito feliz de estar lançando esse livro, muito feliz de estar entregando, né, para as pessoas queridas, seja pelo correio ou pessoalmente, um pouco na distância, mas está sendo muito bacana, assim. Quem ainda não comprou, compre o livro. É possível negociarmos, né, tudo, claro. E é isso, assim. Gostaria que fosse presencial esse evento, sem dúvida, para sentir o calor, né, de... Eu estou falando com você, atrás de você tem uma máquina de escrever, assim. Se fosse possível, eu estaria vendo muitas pessoas aqui em volta. Mas eu sei também que ser virtual possibilita que outras pessoas, né, meus colegas lá de Campinas, meus amigos daqui de Pinhal, a galera de São Carlos, a galera de São Paulo, de outros lugares do país, gente querida, possa estar aqui presente junto com a gente. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Sucesso. Obrigado. Um beijo. Beijos.